Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, faremos um comentário sobre a lição de número 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. O texto bíblico desta lição está no livro de Josué, capítulo 14, versículos de 7 a 11. Mas, como eu sempre tenho dito aqui para os irmãos, é melhor você ler todo o capítulo 14. Você vai ter uma visão mais abrangente. Além do mais, seria interessante que nós estudássemos o próprio livro de Josué, como um todo. Assim, a nossa visão ainda seria maior sobre a vida desse personagem que é marcante, que é importante que a gente estude. E o meu objetivo ao fazer essa gravação é reconhecer na vida de Caleb o exemplo de fé perseverante, zelo espiritual e coragem diante da incredulidade, quando a maioria duvida das promessas de Deus. A vida de Caleb, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes que nós podemos estudar dentro da palavra de Deus. Poucos personagens, irmãos, do Antigo Testamento procederam com tanta fé, convicção e equilíbrio como Caleb. Olhando o exemplo desse irmão, a gente fica admirado de como alguém pode manter convicto que vai receber uma promessa de Deus e aguardá-la por 45 anos. Não é todos os dias que a gente vê esse tipo de conduta. No momento em que a maioria cedeu ao medo e à incredulidade, ele se manteve confiante e seguro de que as promessas de Deus se realizariam. Isso faz muita diferença na vida de um servo de Deus. A confiança que ele tem de que Deus é suficientemente fiel para realizar aquilo que ele promete. Como diz no livro de Números, no capítulo 23, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem. Ele promete e cumpre. Ele faz aquilo que ele sempre prometeu para a gente. Então, de fato, as promessas de Deus são infalíveis. Quando eles foram visitar a terra prometida, quando 10 espias enxergaram gigantes, fizeram derreter o coração do povo, ele viu oportunidades. Irmãos, isso é notável. A expressão derreter o coração, o que os 10 espias fizeram fazendo um comentário negativo, significa que eles desanimaram completamente as pessoas. Irmãos, quando eles ouviram aquele relatório pessimista, eles perderam toda a esperança de entrar um dia na terra prometida. E por isso eles tomaram aquela atitude drástica de enfrentar Moisés, de enfrentar Josué, enfrentar Caleb, e por conta disso foram punidos. E a pior punição foi a de andar 40 anos no deserto e não poder entrar na terra prometida. Então veja só que, quando o povo se desesperou, ele proclamou o seguinte: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse homem, ele tinha uma coragem admirável, ele tinha um zelo espiritual admirável. Como falta isso hoje, irmãos, nas nossas igrejas? Como falta esse tipo de conduta nas nossas vidas? Muitas vezes nos desanimamos diante de circunstâncias muito mais simples. Diante de um problema muito mais simples, nós simplesmente perdemos toda a esperança, nos desanimamos e às vezes, irmãos, muitos abandonam inclusive a fé por conta de um problema que enfrentou e que não soube esperar o momento que Deus resolveria. Caleb, ele não foi só otimista, ele foi um homem de fé. Alguém que acreditava que a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas era maior do que as circunstâncias daquele momento. Era um momento de crise? Claro que era. Afinal, eles foram olhar a terra que Deus havia prometido que daria para eles, e quando eles chegaram ali, eles encontraram gigantes.
Eles viram que a terra era uma terra difícil de ser conquistada, cidades fortificadas, homens muito grandes, homens muito bem armados. De fato, era uma situação complicada para aquelas pessoas, mas Caleb e Josué, quando viram aquilo, eles não viram só o problema. Eles viram que Deus é capaz de resolver os seus problemas. Irmãos, nós precisamos ter esse tipo de convicção hoje. A nossa igreja passa por uma crise de estabilidade, irmãos. As pessoas hoje abandonam a igreja por qualquer motivo, por qualquer dificuldade. Vemos pessoas que às vezes deixam de servir a Deus porque não alcançou uma coisa simples, porque não tiveram paciência de esperar naquilo que Deus havia prometido. A trajetória de Caleb, ela é marcada pela constância, pela coragem, pela confiança. Veja aqui, aos 85 anos, ele havia recebido a promessa, segundo ele mesmo diz, quando ele estava com 40 anos, no vigor da idade. Mas agora aos 85, ele diz, eu continuo com o mesmo vigor. Eu nunca desisti de alcançar aquilo que Deus havia prometido. E aí a gente sabe do episódio, o resultado é que Josué dá para Caleb aquele território que ele pleiteava, porque Deus o havia prometido. Amado, nós vamos refletir hoje sobre 3 aspectos mais interessantes na vida de Caleb e que nos inspiram a manter viva a fé, a confiança em Deus, que pode realizar tudo aquilo que ele promete. A primeira, nós vamos olhar a visão espiritual de Caleb. A segunda, nós vamos ver sua coragem em tempos de oposição. E a terceira, a sua perseverança até o final. Veja, irmãos, a visão espiritual de Caleb. Ele olhou as coisas com os olhos da fé. Sabe, muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que nós buscamos, porque nos falta exatamente esse olhar que é diferente daquilo que o mundo vê. Nós precisamos ter uma conduta tal que evidencie que nós cremos que Deus é capaz de realizar aquilo que Ele nos prometeu. Às vezes, irmãos, nós não entendemos isso. Às vezes nós somos muito imediatistas. Queremos que Deus nos responda, mas nos responda na hora aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos pedindo. E nem sempre Deus faz isso. Nem sempre Deus nos responde da maneira como nós queremos, da maneira como nós desejamos. E aqui está a diferença entre um homem natural e um homem espiritual. Está exatamente demonstrado no modo como ambos interpretam a realidade diante de Deus. Como nós estamos servindo a Deus, como nós vamos servir a Deus, como nós vamos esperar naquilo que Deus nos prometeu. Nós precisamos entender isso. Se Ele prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Todas elas, diz a Bíblia, que elas se cumprem. Caleb foi um exemplo notável de quem aprendeu a ver com os olhos da fé e não com os olhos naturais, como a maioria de nós hoje vê. Agir como a maioria de nós hoje age. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Fé é ver aquilo que não é natural para as pessoas. É uma certeza de que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Isso é fé. É você ter uma convivência sabendo que mesmo diante de situações críticas, diante de momentos difíceis, você não vai perder a esperança. Você vai crer que Deus vai fazer aquilo. Veja. Diante das mesmas circunstâncias que o povo desanimou, que 10 espias olharam com pessimismo, ele viu o que só poderia ser alcançado pela fé. E confiou
de modo inabalável e viu que o impossível pode se realizar. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa conduta diante de Deus. Primeiro, precisamos de deixar de ser imediatistas. Segundo, precisamos crer que Deus, quando promete, Ele cumpre. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas duvidamos de que Ele vai realizar. Cremos apenas naquilo que estamos olhando e vendo, mas não acreditamos naquilo que está por trás de algo que nos impede de ver claramente. Nós precisamos entender isso. A visão espiritual de Caleb o destaca no meio de uma geração incrédula. E ele se torna símbolo de coragem, confiança e fidelidade. Irmãos, quando estudamos a Bíblia, nós não podemos apenas estudá-la por estudar. Como disse Moody, é uma frase que eu sempre tenho repetido aqui, a Bíblia não nos foi deixada simplesmente para nos trazer informações. Ela nos foi deixada para transformar nossas vidas. Se o que nós estudamos na Bíblia, histórias fantásticas de heróis do Deus, como a história de Caleb, ela não nos influenciar, alguma coisa está errado conosco. Nós precisamos crer que o Deus que prometeu para Caleb, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para todas as pessoas, Ele cumpriu as suas promessas. E nós precisamos entender que Ele vai cumprir também as suas promessas conosco. Para compreender a profundidade dessa fé, nós vamos observar 3 dimensões de sua visão espiritual. Primeiro, ele viu o que os outros não viram. Enquanto todos viram só problemas, ele viu possibilidade de superar. Ele viu uma opção de conquistar um território que Deus havia prometido. Enquanto os demais espias enxergavam gigantes, muros altos, Caleb contemplava a fidelidade de Deus. Sua visão não era natural, era algo diferente. Ele via com os olhos da fé. Ele via pelo lado espiritual. A diferença, amados, é exatamente aqui que está entre ele e os outros que estavam com ele. Porque, com exceção de Josué, os 10 espias só viram problemas, só viram dificuldades, só viram incapacidade, se consideraram tão pequenos como gafanhotos diante daqueles homens. Quantas vezes nós também temos essa síndrome da incapacidade, síndrome de não ser ninguém, símbolo de não ser nada? Não, irmãos. Nós podemos ser pequenos, nós podemos ser insignificantes, mas temos um Deus que é soberano, que é Senhor de tudo. E é nele que nós precisamos colocar a nossa fé. A fé, ela nos ajuda a interpretar a realidade olhando para as promessas. E não para o momento daquele instante. E não para aquela situação específica. Quando olhamos as coisas pela fé, cremos que Deus pode realizá-las. Ao contrário, se olhamos para as dificuldades do momento, para as crises do momento, não teremos capacidade nem condições de alcançar aquilo que buscamos. A coragem de Caleb em tempos de oposição, ele não se deixou contaminar pelo pessimismo daqueles 10 espias. Mesmo cercado de vozes desanimadoras, Caleb manteve a confiança. E aqui está, irmãos, o verdadeiro homem de fé não segue o coro da multidão, mas a direção da palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é mais importante do que aquilo que todos estão dizendo. Hoje nos falta isso. Nos falta convicção de que Deus
pode fazer aquilo que ele prometeu. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós precisamos viver isso. Não apenas crer, não apenas falar, mas viver isso de verdade. Por conta desse tipo de atitude, ele foi perseverante até a conquista. Ele discerniu durante a sua trajetória o propósito de Deus nas promessas. Caleb entendeu que a promessa da terra não era um capricho da parte de Deus, mas parte do plano redentor de Deus para o seu povo. Ele sabia que aquele território seria deles, que aquela conquista era possível mesmo diante de uma situação quase impossível. Ele cria que Deus podia fazer. Sua postura nos mostra, nos ensina que fidelidade a Deus exige primeiro fé. Não é a fé natural, não aquela fé que todo mundo tem, mas fé no que Deus pode realizar. O crer que Deus realiza para nós o impossível. Exige também maturidade espiritual. Hoje, irmãos, estamos diante de uma igreja, estamos vivendo numa igreja onde as pessoas são muito infantis na fé. Brigam por qualquer coisa, discutem por qualquer coisa, mudam de igreja por qualquer coisa. Não há maturidade, não há firmeza espiritual na vida dessas pessoas. Qualquer probleminha que acontece é motivo de escândalos, é motivo de esfriamento espiritual. Às vezes vemos uma pessoa na igreja um dia pulando, gritando, e no outro dia a pessoa está esmorecida. Por quê? Um problema pequeno. Nós precisamos entender que maturidade espiritual nos ajuda a passar por lutas, por problemas, por dificuldades. Isso nós precisamos entender. Além do mais, nós precisamos ter uma convicção inabalável de que Deus realiza tudo aquilo que nós estamos buscando e que Ele nos prometeu. A coragem de Caleb é algo impressionante, irmãos. Veja, a fé verdadeira não é passiva, e nem se refugia, ela é ativa. Ela não fica parada na neutralidade, ela se manifesta em coragem diante de uma situação de oposição, diante de uma situação complicada. A verdadeira fé, ela de fato se manifesta. Caleb não só acreditou nas promessas de Deus, mas as defendeu com firmeza, mesmo quando isso significava se colocar contra todos. Os 10 espias, diz a Bíblia, que eles fizeram derreter o coração do povo, ou seja, provocar um desânimo generalizado. Então aquela multidão, que nós não sabemos quantas pessoas eram, todas se levantaram indignadas com o relatório que trouxeram Caleb e Josué. E acreditaram naquele relatório que aqueles 10 espias apresentaram. Mas diante dessa posição, diante dessa situação, Caleb se levanta, e se levanta com firmeza. Sua coragem espiritual não era fruto de temperamento ousado. Às vezes podemos até pensar nisso, mas de uma confiança profunda no agir de Deus, na pessoa de Deus. Era algo muito notável. A força de sua convicção o fez permanecer firme, inabalável, quando o medo dominou todo o povo e a incredulidade parecia que ia triunfar. Quando o homem de Deus se levanta de verdade, quando o homem de Deus mostra esse tipo de conduta, irmãos, as coisas mudam, as coisas se transformam. A coragem de Caleb se revelou em 3 atitudes
marcantes da sua jornada de fé. A primeira, ele se levantou contra o espírito do medo. Quando aquela multidão disse: nós não conseguiremos conquistar essa terra, somos gafanhotos diante daqueles homens, eles são violentíssimos, as cidades são super fortificadas. Quando o povo quis apedrejar Josué e Caleb, ele permaneceu fiel. O medo paralisou uma nação, mas não um servo de Deus que confiava. Todos tremeram, todos quiseram recuar, todos quiseram voltar para o Egito. Caleb não. O que acontece nas nossas igrejas hoje é parecido com isso. Diante de uma dificuldade, as pessoas querem desistir e voltar. Nós precisamos, irmãos, crer que Deus vai realizar cada uma das suas promessas para conosco. A coragem espiritual nasce exatamente da certeza de que Deus é maior que qualquer obstáculo. O que você está enfrentando, meu irmão? O que está te causando desânimo? O que está te causando dificuldade para você se manter firme na presença de Deus? Caleb sustentou a verdade, mesmo em meio a uma oposição terrível. Caleb não buscou a aprovação daquelas pessoas, mas a aprovação de Deus. Ele falou exatamente aquilo que ele sentia e que ele tinha de comunhão e de esperança de que Deus poderia realizar. Sua coragem não foi arrogância. Ele não se apresenta ali com uma postura de quem está achando que pode tudo. Não. Mas foi na sua lealdade, na sua fidelidade a Deus. É o que nós hoje precisamos. É o que nós hoje, irmãos, estamos tendo falta dentro das nossas igrejas. Do púlpito à porta, falta convicção, falta zelo, falta maturidade espiritual, falta quase tudo. Nós precisamos de líderes que nos aponte o caminho, mas não só aponte o caminho, que vá conosco em cada etapa da jornada. Caleb, ele inspirou a fé em quem estava com ele ali. Todos aqueles que estavam com ele foram influenciados. A coragem de Caleb influenciou gerações e gerações. Josué, que compartilhou da mesma fé, tornou-se seu companheiro e líder de um povo e um novo tempo. Pessoas de fé não só vencem batalhas, elas despertam outras pessoas. Como estão as nossas relações? Como estão, aliás, nossas relações com as pessoas? Que tipo de influência nós estamos fazendo para aqueles que estão do nosso lado? Estamos nos tornando tão críticos quanto eles? Estamos nos tornando tão pessimistas quanto eles? Ou estamos injetando ânimo naqueles que estão desanimados? Como estão as nossas atitudes diante daquilo que as pessoas estão fazendo e diante da nossa confiança no Deus que pode fazer todas as coisas? A perseverança de Caleb, fé e espera e conquista. Veja, a fé de Caleb não se revelou só nos momentos de bravura, mas também na longa espera. Irmãos, a história de Caleb nos mostra coisas interessantes. Crer em Deus não é apenas agir. Claro, quando você crê em Deus, você precisa agir. Mas não é só isso. É necessário permanecer, ser perseverante. O que nos impede muitas vezes de receber nossas bênçãos é porque não persistimos. Lembra da mulher diante do juiz iníquo? Ela insistiu,
ela foi. A palavra do Senhor nos diz, olha, batei e abrir-se-vos-á. Quem busca, encontra. É isso que nós precisamos ter, convicções claras. Enquanto muitos se cansam, se frustram ou abandonam o caminho diante do atraso das promessas, Caleb aprendeu a esperar o tempo de Deus com serenidade e confiança. Isso talvez esteja faltando em nossas vidas. E é talvez o momento de pensarmos. A lição sobre a vida de Caleb pode ser um ponto de inflexão nas nossas vidas espirituais. Depende de cada um de nós, de como nós vamos observar isso. Caleb, portanto, aprendeu a esperar o tempo de Deus com serenidade e confiança. Caleb compreendia, amados, que a fidelidade de Deus não se mede pelo Cronos, mas pelo Kairos. Cronos e Kairos são dois sistemas de medir o tempo. O Cronos mede o tempo em minutos, horas, dias, meses, anos e assim por diante. O Kairos não. O Kairos é o tempo de Deus. É no tempo dele que ele age. Não se conta em horas, em dias, em semanas, meses, nem anos. O plano de Deus é no tempo dele. É quando ele age. E é nisso que nós precisamos esperar. Sua perseverança foi a ponte entre a promessa e a conquista. Que coisa boa, irmãos! E em cada uma dessas etapas da jornada, Caleb demonstrou fé, maturidade e constância. E você? O que é que você tem esperado de Deus e como você tem esperado aquilo que Deus tem te prometido? Eu quero refletir com os irmãos sobre 3 expressões dessa perseverança vitoriosa de Caleb. Primeiro, ele esperou o tempo de Deus com paciência, o Kairos, e não o Cronos. Ele não ficava todos os dias questionando a Deus se Deus ia ou não atender ao seu pedido. Ou por que Deus estava demorando. Não fez isso. Ele simplesmente esperou. Ele esperou o tempo de Deus com paciência. 45 anos se passaram entre a promessa e a posse de Hebrom. Ou de Kiriat Arba, como era o nome daquela cidade. Mas ele a conquista, ele a recebe. Durante esse tempo, Caleb não murmurou, não desistiu, nem se afastou da presença de Deus. Ele sabia que a demora não era uma negação de Deus, mas parte do processo dele, de fazer com que a gente cresça e amadureça na sua presença. Ele manteve vigor espiritual até a velhice. Aos 85 anos, Caleb declarou com firmeza: ainda hoje me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sua força física era reflexo da sua vitalidade espiritual. Amados, quem se alimenta da promessa de Deus nunca envelhece por dentro. Aguarda até o fim e vai receber com certeza. Ele conquistou o monte que lhe fora prometido. Hebrom, cujo nome significa comunhão, tornou-se a herança de Caleb. Aquele que caminhou com fé e paciência foi recompensado. As promessas de Deus não falham para aqueles que são perseverantes, para aqueles que têm confiança que vão alcançá-las. Irmãos, os homens de Deus, todos eles souberam esperar o tempo de Deus, firmes, certos de que ele cumpriria o que prometeu. Eu poderia listar vários nomes de pessoas que foram pacientes até que Deus
cumprisse as suas promessas. Eu quero citar apenas 3, além de Caleb aqui. Caleb, a gente sabe que ele esperou 45 anos para receber de Deus uma promessa. Abraão, Deus prometeu para ele um filho. Parecia que o filho iria nascer no ano seguinte, mas não. Ele esperou 25 anos para que essa promessa se cumprisse, sem desistir. Depois Isaac, seu filho, que casou também com uma mulher estéril, orou por ela durante 20 anos, até que ela pudesse lhe dar filhos. Irmãos, às vezes a gente não ora uma semana, às vezes a gente não ora um mês, a gente não consegue orar. Isaac orou 20 anos para que sua esposa pudesse lhe dar filhos. E José, o menino sonhador, que viu seus irmãos e seus pais se curvando diante dele, quanto tempo ele esperou para que isso se cumprisse? Mais de 13 anos. Mais de 13 anos ele esperou. Provavelmente 15, 16 anos ele tenha esperado para que isso se cumprisse. Então, amados, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Nós podemos ter certeza disso. A vida de Caleb nos desafia a viver uma fé sólida, que não depende das circunstâncias nem da opinião dos outros. Só depende de você, da sua relação com Deus, da confiança que você tem nele, da sua maturidade espiritual. Só isso que depende. Nada mais. Nada mais. Além disso, ele não foi guiado por visão humana. Essa visão natural que a gente tem, mas pela confiança que ele tinha em Deus. Como você se relaciona com as dificuldades que você enfrenta? Crendo que Deus está agindo no silêncio às vezes, nas noites mal dormidas que você tem por conta dessas dificuldades. Ou você está desanimando. Saiba que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, disse-nos o apóstolo Paulo. E se Ele pode fazer isso, nós podemos ter confiança nele. Ele não foi guiado por visão humana, mas pela confiança que tem em Deus. A história de Caleb, irmãos, nos ensina que a vitória nem sempre é de quem chega primeiro, mas daquele que permanece fiel até o fim. A vitória está sempre no final. E é até lá que nós precisamos chegar. Com fidelidade, com maturidade, com confiança e zelo espiritual. Caleb nos mostra que ainda é possível ser constante quando tantos desistem, firme quando tantos vacilam e confiante quando muitos duvidam. Mesmo diante de uma multidão inumerável, ele se manteve fiel e esperou o cumprimento da palavra de Deus. A fé perseverante é aquela fé, irmãos, que mesmo quando o tempo passa, continua confiando que no tempo de Deus Ele vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E isso, sem dúvida alguma, é muito importante na vida cristã. Eu quero agora, já partindo para o encerramento, chamar a sua atenção para algumas coisas que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Não é bom que a gente apenas tome conhecimento do que Deus já fez. Nós precisamos viver aquilo que Deus está fazendo. E isso é uma experiência que é individual de cada um de nós. Eu não posso viver a experiência do outro. Eu não posso viver aquilo que Deus fez com o outro. A experiência de Caleb pode servir de incentivo para mim. A experiência de Josué, a experiência de tantos homens de Deus pode servir de experiência, mas eu só crescerei espiritualmente,
Eu só receberei pessoalmente aquilo que há de promessa de Deus quando a minha relação com Ele determina isso. Portanto, pense nisso. Primeiro, cultive uma fé autêntica. Não seja um vacilante. Não duvide das promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus acima das circunstâncias, acima de tudo que você possa imaginar. Faça isso. Tenha uma fé autêntica mesmo diante de Deus. Segundo, mantenha-se fiel mesmo quando todo mundo duvidar. Está todo mundo pessimista. Não vai dar certo, não conseguiremos, isso é muito difícil. Creia. Tudo é possível que crê. Não foi o que Jesus disse? Então veja, a nossa verdade não muda porque você e eu somos minoria. Nós precisamos ter convicção de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para nós. Terceiro, não deixe que a espera, o tempo, diminua sua convicção nas promessas de Deus. Deus não se esquece de quem espera por Ele. Deus não se esquece. Quarto, lute com coragem e convicção, certo de que as promessas de Deus não falham. Lembre-se, fé exige ação. Tiago disse-nos que a fé sem obras é morta. Então pense nisso. E quinto, seja exemplo de coragem, de fé, de confiança em Deus para as próximas gerações. Deixe um legado que vá além das palavras. Deixe exemplo. Assim como Caleb e Josué inspiraram milhões e continuam inspirando. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição.